Olá amigos, estou feliz por estarmos mais uma vez juntos para que eu possa contar-lhes já mais uma história. Hoje a nossa história é de alguém que foi amigo de Deus. Amigo de Deus, hein? Quem de vocês aí em casa não gostaria de ser amigo de Deus? Eu gostaria de ser amiga de Deus. E Noé foi amigo de Deus. Noé era um homem bom, justo, e Deus gosta dos homens bons, gosta de homens justos. E Noé, na cidade dele, todos os homens eram perversos. Chegou um tempo que todos eram maus. Eles bebiam, eles batiam uns nos outros, faziam muita coisa errada que Deus não gostava. Mas Noé, dentre todos eles, Noé foi achado justo, um homem muito bom, muito alegre, que amava a Deus e obedecia os seus mandamentos. E Noé, ele foi dado por Deus para fazer uma arca, porque Deus já estava muito cansado de todas aquelas pessoas que não lhe obedeciam, que não queriam fazer o que ele mandava. Então Noé teve um sonho e falou com Deus. Deus falou com Noé porque Noé era justo e bom. Deus disse para o seu amigo Noé: Noé, eu estou cansado dessas pessoas. Elas não me obedecem, então cada vez piores. Não querem saber das minhas leis nem de me obedecer. Então eu vou destruir a terra. Que tristeza! Deus disse que ia destruir a terra. Mas Deus sabia que não era amigo dele e era um homem justo. O que não era? Um homem justo. E muito bom e obediente às regras de Deus. Então, Deus mandou Noé construir uma arca muito grande para que cabesse Noé e seus 3 filhos, sua esposa e as esposas dos filhos de Noé. Então, Noé ouviu o que Deus falou. Deus mandou Noé construir uma arca. Deus deu todas as medidas da arca, todas as medidas certinhas, os centímetros, tudo certinho. E Deus mandou que Noé colocasse todos os animais para que os animais também fossem salvos. Deus, ele ia destruir a terra com uma chuva. Mas Deus, ele ainda gostava daquelas pessoas, ele amava aquelas pessoas e queria que elas pudessem estar com ele, viver com ele. Por isso Deus deu mais uma chance àquelas pessoas. Então Deus mandou para que Noé falasse que haveria um dilúvio, que Deus ia mandar um dilúvio, muita chuva e mataria todas as pessoas da terra que não quisessem entrar na arca. E para entrar na arca, aquelas pessoas precisavam acreditar no que Noé estava falando. E Noé, ele foi pregando para as pessoas, dizendo: Deus irá mandar um dilúvio que irá destruir toda a terra. Mas aquelas pessoas, queridos meninos, elas não acreditaram em Noé. Que triste, não é? Elas não acreditaram em Noé. Mas Noé, ele com fé foi pregando, continuou pregando por muitos e muitos anos. Noé pregou enquanto ele construía a arca, mas o que acontecia? Aquelas pessoas zombavam de Noé, riam Noé e diziam: ah, Noé, estás a ficar velho, estás muito velho, não é? Chuva, não existe chuva na terra. Sabem por que aquelas pessoas não acreditavam? Porque nunca havia caído chuva na terra. Elas não conheciam o que era chuva. Nunca tinham ouvido o barulho da chuva, nunca tinham visto a chuva. Por isso elas não acreditavam em Noé. Não acreditavam que Deus, que criou o nosso belo mundo, ele ia estragar para matar todas aquelas pessoas. Elas não acreditavam. Mas Noé, ele construiu um barco bem grandão, um barco muito grande, que foi chamada a Arca de Noé. Então, passados muitos anos, Noé construiu a arca quando ele tinha 120 anos. Passaram 120 anos Noé construindo a arca. E quando Noé terminou a arca, Noé tinha 600 anos. Queridos meninos, Noé tinha 600 anos quando ele terminou de construir a arca. Passaram-se 120 anos Noé construindo a arca. Ele já estava um pouquinho velhinho. Vocês já imaginam Noé cheio de rugas, mas ele construiu a arca.
E ele fez o que Deus mandou, ele acreditou em Deus. Então, certo dia, Deus mandou que Noé entrasse na arca. Noé e seus filhos entraram na arca e a porta fechou. Quando a porta fechou, Noé já estava lá dentro. Os animais de 2 em 2 entraram na arca, todos estavam a salvos. Mas aquelas pessoas, nenhuma delas acreditou em Noé e ficaram do lado de fora. E quando a última pessoa, o último animal de Deus entrou, meninos, a porta fechou. E quem foi que fechou a porta? Foi Deus. Deus fechou a porta e ninguém mais podia abrir. E passou um dia, as pessoas foram rindo. Depois que não entrou na arca, elas riam, não é? Estás aí por quê? Não cai nenhuma chuva, não existe esse dilúvio. Passou o segundo dia e não chovia nenhum sinal de chuva. O terceiro dia e o quarto e o quinto dia as pessoas riam de Noé. Noé, estás velho, por que entraste aí? Nada aconteceu. E no 8º dia o céu ficou nublado. Todo o céu ficou nublado e começou a escurecer. E aí começou a chuva, o dilúvio. A chuva caía muito forte e aquelas pessoas foram batendo na porta. Noé, por favor, abre a porta, Noé. E Noé não podia fazer nada, porque quem foi que fechou a porta, meninos? Vocês lembram? Porque eu disse que quem fechou a porta foi Deus, não foi Noé. E Deus não abriu a porta. Elas batiam, elas choravam e a água cada vez mais ia subindo e as pessoas todas morreram. O dilúvio e o barquinho de Noé foi sondando na água. A água consumiu toda a terra e toda a terra ficou vazia. Era somente água e o barquinho de Noé ali flutuando na água. E essa é a história de Noé, queridos meninos. O Noé foi obediente a Deus, ele obedeceu a Deus. Ele teve fé. Sabem o que Noé teve? Teve fé. Porque sem fé, nós não temos como agradar a Deus. Então Noé agradou a Deus porque ele obedecia a Deus. Ele era um homem justo. Assim como Samuel. Vocês lembram de Samuel? Ele também obedeceu a Deus porque ele ouviu a voz de Deus. Então, possamos obedecer a Deus todos os dias de nossas vidas para sermos amigos de Deus como Noé. Agora vamos orar, meninos. Papai do céu, te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Papai, te pedimos que nos ajude a ser meninos obedientes para sermos teus amigos. Em nome de Jesus te suplicamos. Amém.